Fala, apaixonáticos, apaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre a série que é a aposta da Netflix para substituirmos o vácuo deixado pelo fim de Game of Thrones. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, apaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre The Witcher, a mais nova série original da Netflix. Essa foi desenvolvida por Lauren Hissrich, estrelando Henry Cavill, Freya Allan e Anya Chalotra. Então The Witcher é a adaptação live action de uma série de livros que já virou aí uma série também de jogos de videogame. Inclusive eu era um grande fã dessa série, joguei The Witcher 3 por mais de 140 horas e basicamente nesse mundo de fantasia a gente acompanha a história do Geralt of Rivia, que é um Witcher, que no caso é uma criatura mutante barra mágica, mas que era originalmente humana, que tem como função primordial caçar monstro. E claro, o Geralt encontra várias pessoas interessantes ao longo de suas jornadas, inclusive aí traçando no caminho de Yennefer of Vandenberg e também de Cirilla, a princesa de Cintra, entre muitas outras pessoas. Então, começando com a direção, eu achei The Witcher bastante interessante na medida que ela é uma série muito rica em detalhes e em construção de universo. Então, a gente sempre tem aí tomadas estabelecendo os locais que a gente está visitando, a gente sempre tem aí tomadas estabelecendo os monstros que estão sendo enfrentados e várias outras coisinhas nesse sentido. Então, em geral, o universo aqui de The Witcher ele parece muito vasto e muito vivido, porque sempre a gente tem várias histórias acontecendo na tela e também várias histórias que estão acontecendo por trás, que não são contadas através de exposição. E é muito interessante como é que um dos personagens especificamente, que é o bardo aí Jaskier, nos fala isso no segundo e no terceiro episódio, algo que eu achei bastante curioso. Também na direção a gente tem as cenas de ação que são extremamente bem coreografadas e resistem à tentação daquela série rapidíssima de cortes intercalada e com câmera na mão tremendo. A gente não tem muito disso aqui, a coreografia em geral é bem mais fluida e se aproxima um pouquinho mais de uma qualidade de dança assim que é muito interessante, que ilustra perfeitamente o grande poder de luta do Geralt da Rivia, né? Nosso querido Witcher personagem principal, especialmente na medida que ele tem um talento acima de qualquer outro personagem utilizando a sua espada. Mas então quando a gente tem um desafio de fato imposto ao Geralt, esse desafio tem muito impacto no narrativo, porque a gente já viu o quanto esse cara é poderoso. Então em geral a ação é usada de forma eficiente para progredir com a história e também é visualmente bastante interessante. Uma coisa que não é tão legal aqui são os efeitos especiais. Algumas vezes eles são um pouquinho desatualizados e claro, isso pode ser facilmente explicado pelo fato de que agora a gente tem câmeras de 8K e 4K e telas de 4K, então qualquer diferença entre o CGI e o mundo real fica cada vez mais aparente, né? A gente não usa mais as falhas do filme e da escuridão para esconder o CGI, então acaba que de vez em quando nem tudo funciona. Uma questão que envolve tanto a edição quanto o roteiro é a estrutura da série de uma forma geral, que eu gostei bastante. The Witcher realmente parece uma série de TV e, como eu comentei no Twitter, é daquele tipo de série que se beneficiaria por ter um episódio por semana. O que eu quero dizer com isso? Bom, basicamente o Witcher é realmente uma história serializada, então a gente tem pequenas parcelas da história sendo aí distribuídas ao longo dos episódios, mas você está tendo outras histórias menores sendo trazidas aí à tona. Então essa estrutura, que geralmente era reservada aos seriados antigos, tipo Friends ou coisa nesse sentido, está presente em The Witcher e é algo que combina, eu acho, com o modelo antigo de televisão de termos um episódio por semana, especialmente porque isso manteria o hype de The Witcher mais em alta, como é o que está acontecendo com a série do Mandaloriano de Star Wars. Então talvez fosse uma questão a ser observada, mas eu particularmente gostei que o Witcher não é um filme de 8 horas, mas sim uma série de 8 episódios. Também gosto da estrutura na medida que ela se divide em 3 núcleos principais que não necessariamente se passam na mesma linha do tempo, então te dá um engajamento legal na série na medida que você está tentando desvendar um quebra-cabeça que é colocado aí pela direção e pelo roteiro. Nas atuações eu gosto demais aqui do Henry Cavill como Geralt. A princípio foi um pouco estranho, claro, ver o Henry Cavill nesse papel, porque a gente está acostumado a ver o Geralt, mas eu estava acostumado a ver o Geralt dos jogos, né? E ele é bem diferente fisicamente do Henry Cavill, mas na medida que eu fui assistindo a série, eu gostei demais como é que o Henry Cavill consegue encarnar aí o personagem ranzinza e irônico que é o Geralt, que mesmo assim acredita piamente que ele é um cavaleiro branco, que ele é um homem muito íntegro e que ele é o herói da história. Então é muito legal como é que o Henry Cavill conseguiu verdadeiramente encarnar todos os trejeitos e maneiras de falar que o Geralt tem. Gostei demais da atuação dele nesse sentido. Também gosto muito da Freya Allan aqui como a Ciri, uma personagem que é bastante aí frágil e inicialmente medrosa e sensível,
mas aos poucos ela vai descobrindo uma força interna que dá um arco bem legal ao personagem. Eu acho que a atriz conseguiu representar isso muito bem através das suas expressões, através do seu gestual de forma geral. Ela foi ficando cada vez mais confiante e mais imponente. Não gosto tanto aqui da Anya Chalotra. Eu acho que ela não faz uma Yennefer tão convincente assim. Pelo menos é a minha impressão. Não sei se é porque ela tem uma cara mais jovem do que eu esperava de ver da Yennefer, mas eu acho que ela acaba errando um pouquinho no tom da série. Ela tem uma atuação que é um pouquinho mais cartunesca, um pouquinho mais, digamos, excêntrica. Eu acho que não combina necessariamente com o mundo de The Witcher, que é um mundo bastante vivido, um mundo bastante verossímil, pelo menos dentro do seu próprio cenário de magia e fantasia. No roteiro, como eu já disse, eu gosto bastante aqui da estrutura da série The Witcher. Eu também gosto muito de como é que os eventos são aí distribuídos. Eu acho que a série tem um ritmo muito legal que vai sendo utilizado de forma bastante estratégica para que a gente seja inserido na história ao mesmo tempo que a gente tenha a apresentação dos personagens e do mundo. Eu acho que a gente tem uma primeira temporada que é um pouquinho curta, mas em geral ela faz um ótimo papel introdutório. Pena que ela não necessariamente funciona sem que haja algo depois. Então a primeira temporada para mim realmente teve um tom bastante inicial e ela começa uma história. Ela parece o primeiro e o segundo atos de uma história que tinha sido traçada, então eu acho que talvez fosse mais interessante a gente ter uma série de 13 episódios na primeira temporada, porque a gente tivesse pelo menos o fechamento do arco inicial, que acaba não acontecendo, mas pelo menos, felizmente, a segunda temporada já foi liberada pela Netflix, então ela existirá, é só uma questão de tempo e de paciência. Mas então The Witcher é uma série de fantasia bastante competente em apresentar o seu mundo, que tem cenas de ação bem interessantes e também personagens são muito legais em uma estrutura que é claramente feita para a TV de antigamente. Vai ser para nota 7.9 em 10, estou ansiosíssimo para a segunda temporada. Então é isso, espectadores, gostaram do vídeo, clique na marca para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, quiserem fazer parte da crítica, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de The Witcher. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vai ser muito válido. Tem esse YouTube. Até a próxima.